Olá, bom dia! Estamos de volta e hoje nós vamos abordar sobre o enalapril, que é um hipotensor arterial e também um inibidor da ECA. Já começando a responder aqui para vocês, o enalapril, como funciona? Este medicamento é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, ou seja, inibe a ECA. Ou seja, esse medicamento é altamente específico e de longa ação. Este medicamento inibe assim a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Como que acontece essa inibição? Através da inibição da ECA, que é a enzima conversora da angiotensina de 1 para 2. Uma vez que inibe a ECA, que é essa enzima conversora, vai inibir a formação da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor e também estimula a secreção da aldosterona pela glândula suprarrenal. Então, observe muito bem quanto a esse mecanismo de ação do enalapril para você não se confundir mais. Uma vez que o enalapril ele é administrado, ele vai inibir a ECA. O que é a ECA, enfermeiro? É a enzima conversora da angiotensina, ou seja, converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. No caso da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor e também estimula a secreção de aldosterona. Então, enfermeiro, quer dizer que a angiotensina 2 causa a vasoconstrição? Isso mesmo. Se a angiotensina 2 causa a vasoconstrição, uma vez que é inibido a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, vai causar, assim, consequentemente, a vasodilatação, tá certo? Então, esse mecanismo tem que ficar bem na cabecinha de vocês para você compreender melhor o enalapril, sendo que o seu efeito benéfico do enalapril na hipertensão e na insuficiência cardíaca parece ser resultante da supressão aí do sistema renina, angiotensina, aldosterona, como eu expliquei agora mesmo para vocês. Observe muito bem que a inibição da ECA resulta na diminuição da angiotensina 2 plasmática e que, consequentemente, leva a uma diminuição da atividade vasopressora, ou seja, diminuição da atividade que causa assim a vasoconstrição em nosso organismo, e também vai acontecer a diminuição da secreção da aldosterona. Através dessa ação pode também facilitar o trabalho do coração, tornando mais eficiente, o que é importante nos casos quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca, que é chamado também de ICC, que significa insuficiência cardíaca congestiva. Pode ser assim usado o enalapril isoladamente em terapia inicial, no caso do paciente, ou associado a outros antihipertensivos, principalmente pode ser associado particularmente aos diuréticos. Então, a partir daqui você passa a conhecer melhor o mecanismo de ação do enalapril e você observa muito bem que o enalapril não só serve para hipertensão arterial, mas serve também para o tratamento de pacientes que apresentam insuficiência cardíaca congestiva. No caso do enalapril, para que serve? É a pergunta que foi feita inicialmente. O enalapril está indicado para pacientes que apresentam hipertensão arterial, mas no caso da hipertensão arterial ou pressão alta, como é conhecido, é uma doença crônica caracterizada pelo nível elevado da pressão sanguínea nas artérias, ou seja, aquela grande quantidade de sangue nas artérias ficam com uma pressão bastante alta contra a parede das artérias. Ela acontece principalmente quando os valores da pressão máxima ou mínima são iguais ou ultrapassam a 140/90, popularmente conhecido como 14/9. Uma vez que o paciente tem uma pressão acima de 140/90 ou acima de 14/9, nós podemos falar aqui que o paciente está apresentando hipertensão arterial. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer assim uma força maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente em todo o nosso corpo, em todo o nosso organismo. Ou seja, tem que fazer uma força tremenda
para o sangue chegar até as extremidades. A hipertensão arterial ou pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial, insuficiência renal e também de insuficiência cardíaca congestiva. No caso do enalapril, ele pode ser administrado quando o paciente apresenta hipertensão arterial em todos os graus. Quando administrado por via oral em adulto, inicialmente é administrado 10 a 20 mg ao dia nesse caso. Então é ajustado esse medicamento de acordo com o grau de hipertensão desse paciente e pode ser administrado antes, durante e após as refeições. Agora você passa a conhecer que uma das indicações do enalapril, ou seja, para que serve o enalapril está indicado também para pacientes que apresentam hipertensão arterial. Vamos continuar respondendo aqui o enalapril para que serve. O enalapril está indicado, por exemplo, para insuficiência cardíaca congestiva, chamado de ICC. A doença cardíaca congestiva é uma doença crônica em que o coração não consegue bombear sangue como deveria, ou seja, o paciente que apresenta insuficiência cardíaca pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue, fazer um processo chamado de sístole e também não consegue encher-se de sangue, ou seja, o coração não consegue relaxar e fazer o processo chamado de diástole. Então ele não consegue fazer esse processo de sístole que vai propulsionar, ou seja, vai contrair para impulsionar sangue através da pequena e grande circulação e também não consegue relaxar, que é um processo chamado de diástole, ou seja, não consegue fazer sístole e diástole adequadamente. Os sinais e sintomas que o paciente pode vir a apresentar quando ele está insuficiente, o paciente, ou seja, apresentando uma insuficiência cardíaca congestiva, o paciente pode vir a começar a apresentar falta de ar, fadiga, que é o cansaço, pernas inchadas e batimentos cardíacos acelerados. Esses batimentos cardíacos acelerados tentando compensar a necessidade de bombear mais sangue para a pequena e grande circulação. No caso da insuficiência cardíaca congestiva, que é uma das indicações do enalapril, ocorre quando o seu coração não consegue estar bombeando sangue suficiente para atender assim às necessidades do nosso corpo ou de nosso organismo. Como resultado disso daí, o fluido pode se acumular nas pernas, nos pulmões e também em outros tecidos do nosso corpo. Neste caso em específico, a insuficiência cardíaca congestiva ela pode ser tratada com enalapril, sendo o enalapril vai ser administrado por via oral em adulto, inicialmente numa dose de 2,5 mg ao dia. Esse medicamento será administrado sob supervisão médica para verificar o efeito inicial sobre a pressão arterial do paciente. Recomenda-se, nesse caso, monitorar a pressão arterial do paciente e a função renal, antes e depois do início do tratamento, devido a possível desenvolvimento de hipotensão e insuficiência renal na insuficiência cardíaca congestiva. Observe muito bem que no começo foi feita uma pergunta: o enalapril para que serve? Eu acabei de responder para vocês que o enalapril serve para hipertensão arterial e quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca congestiva. As informações que estamos trazendo hoje sobre enalapril é sobre a farmacocinética e a apresentação. A farmacocinética do medicamento é quando nós passamos a conhecer quando esse medicamento é administrado por via oral, onde ele é digerido, ele é absorvido, vai chegar até o fígado e é distribuído e biodisponibilizado em nosso organismo. Posteriormente de ele realizar ação em nosso organismo, esse medicamento ele é excretado. Então a farmacocinética, a partir da farmacocinética nós vamos passar a conhecer todo esse caminho, esse percurso do enalapril em nosso organismo. No caso do enalapril, ele pode ser administrado por via oral e também por via intravenosa, porque as formas de apresentação desse medicamento é na forma de comprimido e também na forma de frasco-ampola. No caso do início da ação do enalapril, quando administrado por via oral, vai acontecer em 61 minutos após sua administração.
No caso, quando esse medicamento é administrado por via intravenosa, porque a forma de apresentação é na forma de frasco-ampola, o início da ação do enalapril, quando administrado por via intravenosa, vai acontecer em torno de 15 minutos, sendo que após essa administração, o nível sanguíneo do enalapril vai acontecer quando administrado por via oral de 4 a 6 horas, e quando administrado por via intravenosa, o nível sanguíneo do enalapril vai acontecer de 1 a 4 horas. Além dessas possibilidades da farmacocinética que acabamos de conhecer agora sobre o início da ação e nível sanguíneo do enalapril, nós vamos passar a conhecer também sobre a eliminação do enalapril de nosso organismo, sendo que o enalapril é eliminado em torno de 24 horas após sua administração por via oral, sendo que esse medicamento é eliminado em torno de 6 horas quando administrado por via intravenosa. Então você passa a conhecer todo o percurso e as ações do enalapril a partir da farmacocinética desse medicamento, onde abordamos que esse medicamento é administrado por via oral e por via intravenosa e falamos sobre o início da ação, nível sanguíneo e também a eliminação do enalapril. Além da farmacocinética do enalapril, nós vamos passar a conhecer também as principais formas de apresentação do enalapril. O enalapril tem duas formas de apresentação, na forma de comprimido e na forma de frasco-ampola. Na forma de comprimidos temos no mercado o enalapril de 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 20 mg. Observe muito bem que temos enalapril para todos os gostos, bem dizer. Mas por que eu tenho enalapril de 2,5, 5, 10 e 20 mg? Porque no momento que você inicia o tratamento com enalapril, de acordo com a escolha clínica e dependendo da situação clínica do paciente e as opções de tratamento, você vai lançar mão de um tipo de concentração desse medicamento para poder ajustar esse medicamento de acordo com as necessidades do paciente. Outra forma de apresentação do enalapril é na forma de frasco-ampola. Esse medicamento ele vem então na forma de frasco-ampola, onde esse volume que está dentro desse frasco-ampola é de 5 ml. Mas a concentração por ml do enalapril no frasco-ampola é de 1 mg por ml. Se é de 1 mg por ml, cada frasco-ampola então tem o quê? 5 mg, tá certo? No total, porque cada ml contém 1 mg. Então você passa também a conhecer agora as principais formas de apresentação do enalapril. Quanto às contraindicações do enalapril ou quem não pode tomar o enalapril, uma das primeiras contraindicações que vamos estar abordando hoje é sobre a hipersensibilidade. Se o paciente está fazendo uso do enalapril e ele apresenta hipersensibilidade porque esse medicamento está contraindicado para ele, tem que trocar por um outro medicamento para controlar a sua pressão. Para quem não sabe, o enalapril é um antihipertensivo, tá? É o inibidor da ECA. Eu já falei aqui nesse vídeo sobre o enalapril, sobre o mecanismo de ação também do enalapril e também falei sobre as indicações do enalapril. Então, o enalapril como antihipertensivo, se o paciente está fazendo uso do enalapril e apresenta hipersensibilidade, quer dizer que esse tipo de paciente não pode tomar o enalapril, porque no caso da hipersensibilidade é uma reação mediada pelo sistema imunitário do nosso organismo a determinado medicamento, como no caso ele está usando o enalapril. Os sintomas vão variar de leve a graves, incluindo assim erupções cutâneas, que são placas avermelhadas que podem vir a apresentar anafilaxia, pode ser de nível 1, 2 ou 3, e também ele pode vir a apresentar doença do soro. Já é um tipo de reação de hipersensibilidade mais grave para o paciente, quando acontece doença do soro, que é um tipo de reação de hipersensibilidade, sendo que o diagnóstico para esse tipo de reação de hipersensibilidade, o diagnóstico ele é extremamente clínico e ocasionalmente se utiliza assim o teste cutâneo nesse caso. Outra reação que podemos estar trazendo aqui para vocês é quando o paciente ou existe a possibilidade de reatividade cruzada entre inibidores da ECA. Mas você pode perguntar ao enfermeiro o que é uma reatividade cruzada. No caso da reatividade cruzada, é uma reação alérgica a um medicamento diferente, mas que seja da mesma classe farmacológica ou apresente a mesma estrutura química semelhante. Ou seja, se o paciente está usando enalapril e for usar também em um horário diferente,
um outro medicamento que é inibidor da ECA, por exemplo, a losartana é o inibidor da ECA, o captopril também é inibidor da ECA. Então, se for usar esse tipo de medicamento, pode acontecer, vamos dizer, o que a gente chama de reatividade cruzada, porque tem semelhança na sua estrutura química, ou seja, e também são da mesma classe farmacológica. Isso significa que é reatividade cruzada. Então, se o paciente tem problema quanto à reatividade cruzada a algum medicamento que é inibidor da ECA, ele não pode tomar aquele medicamento, tá certo? Então, quando você for ao médico, se você sabe que você tem problema de reatividade cruzada com certos grupos de medicamento ou medicamentos que apresentam estrutura química muito semelhante ao que o médico está prescrevendo, você tem que avisar o seu médico para que ele possa mudar esse medicamento. Você pode relatar a ele o seu problema quanto à hipersensibilidade. Outro tipo de contraindicação do enalapril é quando a paciente está gestante ou quando ela está grávida. Esse tipo de paciente não pode tomar o enalapril. No caso da gestação, que podem prejudicar assim o desenvolvimento e até causar a morte do feto se tomar durante a gravidez. Nessa situação, quando a paciente está grávida, deve ser suspenso o mais rapidamente possível este medicamento. Por exemplo, se ela for ao consultório e de repente fizer um teste de gravidez, um teste rápido de gravidez, e ali foi identificado que ela está gestante ou está grávida, nesse caso aí o captopril tem que ser suspenso ou descontinuado imediatamente, porque pode vir prejudicar o feto. Vejam que neste vídeo eu abordei aqui com vocês sobre as principais contraindicações do enalapril, ou seja, quem não pode tomar o enalapril. Eu falei aqui para vocês que quem não pode tomar é quando o paciente apresenta hipersensibilidade, principalmente quando ele apresenta hipersensibilidade leve ou grave, que inclui, por exemplo, erupções cutâneas, anafilaxia e também doença do soro. Além disso, eu falei também para vocês que o paciente que não pode tomar é quando ele apresenta que a gente chama de reatividade cruzada com inibidores da ECA. No caso, se o paciente está tomando algum medicamento que faz parte desse grupo de medicamentos, como no caso o enalapril, e apresenta reatividade cruzada, é sinal que ele não pode tomar aquele medicamento. Outra contraindicação que abordei para vocês, que é muito sério, muito grave, é quando a paciente está gestante, que não pode tomar o enalapril porque pode vir causar assim ou comprometer a saúde do feto. Então essas são as principais contraindicações do enalapril. Quanto às precauções do enalapril, são várias. Então você tem que usar cuidadosamente o enalapril nos seguintes casos. No caso, quando o paciente está apresentando assim disfunção renal, você tem que ter muito cuidado ao administrar o enalapril nesse caso. No caso da insuficiência renal, que é uma precaução que devemos ter antes de administrar o enalapril, nós devemos saber que o paciente está apresentando insuficiência renal ou disfunção renal, tá certo? Antes de administrar o enalapril. Mas você pode perguntar do outro lado da telinha, enfermeiro, o que é uma disfunção renal? No caso da disfunção renal, é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, que são filtragem do sangue, ou seja, os rins removem todos os resíduos tóxicos presentes ali na circulação e que são resultantes principalmente de metabólitos do corpo, como no caso ureia, creatinina e ácido úrico. Uma vez que o rins não consegue mais fazer toda essa função que ele tem que fazer, então ele está apresentando aí o rins uma disfunção renal, que ele pode vir a apresentar também insuficiência renal. Então, antes de administrar o enalapril, você tem que saber se o paciente está apresentando algum comprometimento renal, porque a orientação que estou deixando aqui para você ter bastante precaução se o paciente está apresentando disfunção renal antes de administrar o enalapril. Outra condição que devemos ter bastante precaução é quando o paciente apresenta disfunção hepática. Uma vez que você identifica que o paciente apresenta disfunção hepática, você tem que ter uma precaução e um cuidado redobrado antes de administrar o enalapril. Só para o seu conhecimento, uma disfunção hepática é uma condição que ocorre quando o fígado para de funcionar por causa de danos, principalmente danos das células hepáticas, que nós chamamos de hepatócito, onde acontece uma grave deterioração na função do fígado, porque
As unidades formadoras do fígado são os hepatócitos. Uma vez que começa a acontecer uma deterioração ou a destruição ou essas células ficam doentes, o fígado deixa de exercer a função para que ele está ali para exercer, como no caso o metabolismo. No caso, o paciente que apresenta pele e olhos amarelados é um dos sinais e sintomas de comprometimento do rins, que nós chamamos tecnicamente que o paciente está apresentando icterícia, juntamente com dor de barriga que o paciente pode vir a apresentar e também inchaço no abdômen e também em membros inferiores. São sintomas assim da insuficiência hepática. Então, muita atenção. Se o paciente está apresentando insuficiência hepática, você tem que ter uma precaução e um cuidado redobrado antes de administrar o enalapril. Outra precaução que devemos ter bastante atenção é quando o paciente apresenta hipovolemia. Se o paciente apresenta hipovolemia, você tem que ter um cuidado e uma precaução redobrada antes de administrar o enalapril. No caso da hipovolemia, é uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquido ou sangue do nosso organismo. Essa situação faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando assim a problemas bastante variados e sérios em nosso organismo, colocando até mesmo a nossa vida ou a vida do paciente em perigo. Então, uma vez que o paciente está apresentando hipovolemia, você tem que pensar duas vezes antes de administrar o enalapril. Outra precaução que eu tenho que trazer aqui para vocês, para compartilhar esse conhecimento e poder estar ajudando vocês e vocês ajudando aqui no nosso canal, e você aproveita aí que está do outro lado da telinha, inscreve-se, dê um like e compartilhe esse vídeo. Voltando aqui para o nosso conteúdo sobre as precauções do enalapril. No caso, outra precaução que eu posso estar falando aqui para vocês é quando o paciente apresenta hiponatremia. Quando o paciente apresenta hiponatremia, você tem que ter muito cuidado e precaução para administrar o enalapril. No caso da hiponatremia, é quando o paciente apresenta uma redução da concentração plasmática de sódio. Essa redução da concentração plasmática de sódio é quando o sódio está com valores abaixo de 136 miliequivalentes por litro, tá certo? Então existe uma desproporção, ou seja, existe um excesso de água com relação ao soluto. Nesse caso aí, o paciente está apresentando hiponatremia. Se está apresentando hiponatremia, você tem que ter muito cuidado antes de administrar o enalapril. É uma precaução e um cuidado que eu estou trazendo aqui para vocês. Além disso, outro cuidado e precaução é quando o paciente apresenta assim o uso de terapia de diuréticos contínuos, como no caso tem pacientes que ficam usando para o controle da pressão arterial, a espironolactona, hidroclorotiazida. Nesses casos aí você tem que ter muito cuidado antes de administrar o enalapril, tá certo? Outra precaução que é de grande importância estar trazendo aqui é quando o paciente apresenta estetose aórtica. Nesse caso, se você identifica se o paciente tem estetose aórtica, você tem que ter bastante cautela e precaução antes de administrar o enalapril. No caso da é o estreitamento da válvula do vaso sanguíneo, principalmente a que se ramifica do coração. Esse estreitamento impede assim que a válvula se dobre completamente, reduzindo consequentemente o fluxo sanguíneo para o corpo e dificultando consequentemente o funcionamento do coração. Além desse tipo de precaução que devemos ter e cuidado também, nós devemos ter também precaução e cuidado em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, insuficiência cerebrovascular, pacientes que foram submetidos à cirurgia, à anestesia e também pacientes idosos. Além dessas precauções que eu acabei de falar para vocês, nós devemos usar o enalapril com extrema cautela nos casos quando o paciente apresenta história na família de angioedema. São aqueles pacientes que muitas vezes apresentam inchaço nos olhos, tá certo? É o angioedema nesse caso. Além desses grupos de pacientes, nós devemos ter bastante cuidado e cautela também quando a paciente está no período de aleitamento, tá certo? Ou seja, durante a lactação, onde a segurança ainda não está bem estabelecida. Além da lactação, que devemos ter bastante cuidado nesse tipo de paciente, devemos ter bastante cuidado em administrar o enalapril também em crianças, tá? Porque a segurança também ainda não está bem estabelecida.
Então agora você passa a conhecer as principais precauções que devemos ter com os pacientes que estão submetidos ao tratamento com enalapril. Observe muito bem que nós abordamos aqui as principais precauções que devemos ter antes de administrar o enalapril. Se o paciente apresenta uma dessas situações que acabamos de citar aqui, você tem que ter um cuidado e uma precaução redobrada antes de administrar o enalapril. Antes de começar a abordar aqui sobre as reações adversas do enalapril, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o enalapril é um medicamento bastante seguro e muito utilizado pela população. Mas como todo medicamento, desde o AES, que é o ácido acetil salicílico, até os medicamentos mais sofisticados, todos eles apresentam reações adversas. E essas reações adversas servem para o nosso conhecimento. Uma vez que a gente está utilizando ou usando ou fazendo uso desse medicamento ou tratando de pacientes que estão fazendo uso de enalapril, é importante, é interessante a gente conhecer cada vez mais sobre as reações adversas desse medicamento. Uma vez que a gente passa a conhecer mais sobre as reações adversas do enalapril, como no caso que a gente vai abordar aqui, é importante para a gente porque a gente consegue antecipar e tratar esse paciente. Ou seja, o medicamento em si ele veio para fazer o bem do paciente, controlar, por exemplo, do enalapril, o controle da pressão arterial, tá certo? Então, todo medicamento tem seu benefício, a sua indicação. Então, os medicamentos em si, eles melhoram a qualidade de saúde do paciente. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, as reações adversas do enalapril que vai acontecer a nível hematológico ou a nível do sangue, uma dessas reações adversas é o aumento da bilirrubina. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é bilirrubina? No caso da bilirrubina, é um pigmento amarelado produzido pelo fígado, quando os glóbulos vermelhos se desmancham, bem dizer, se desintegram, como parte desse processo natural de reciclagem do organismo. A bilirrubina está ligada a um processo de digestão ou digestiva e é eliminado principalmente pelas fezes do paciente. E também, além de ser eliminado pelas fezes do paciente, a bilirrubina é eliminada também pela urina do paciente. Outra reação adversa que é importante a gente trazer à baila aqui e realizar um comentário também é que o enalapril causa também a redução da hemoglobina. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é a redução da hemoglobina? No caso da redução da hemoglobina, que pode ser causado como uma das reações adversas do enalapril, nesse caso a hemoglobina é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos, ou seja, é encontrado nas hemácias, no sangue, que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. A hemoglobina ela sempre vai estar presente ali dentro da hemácia, porque ela vai facilitar esse transporte de oxigênio, tanto para os tecidos ou para várias partes do nosso corpo ou organismo, tá certo? Então, no caso do enalapril, causa sim a redução da hemoglobina. Como você pode ficar sabendo se essa hemoglobina está reduzida no seu organismo? Através quando o médico solicita o hemograma. Aí ele vai identificar que a hemoglobina está reduzida ou não quando você está fazendo uso do enalapril. Se você está fazendo uso do enalapril, se ela estiver com a titulação dela mais reduzida, quer dizer que pode estar acontecendo aí uma das reações adversas do enalapril. É benéfico para ti ou é maléfico para você? Muitas vezes não altera nada, tá certo? Apenas o médico vai corrigir essa titulação da hemoglobina. Além da redução da hemoglobina, que pode vir a acontecer como reação adversa do enalapril, pode vir a acontecer também a redução do hematócrito. No caso do hematócrito, é um exame de sangue que mede a porcentagem de glóbulos vermelhos, ou seja, a porcentagem de hemácia no volume total do sangue, tá certo? E como que eu posso saber? Através da solicitação de exame também, quando o médico ele solicita o hemograma. Quando solicita o hemograma, lá vai estar escrito, lá uma das observações, vai dar a titulação aí do hematócrito do paciente. Se o caso do hematócrito do paciente tiver com valores abaixo dos valores normais, tá certo? Nesse caso aí, se o paciente estiver fazendo uso do enalapril, pode ser também uma das reações adversas do enalapril nesse paciente, tá certo? A gente não pode fechar um diagnóstico e nenhuma condição clínica. O médico em si, ele vai avaliar o paciente em locos, onde ele tem que avaliar não só aquela circunstância, mas também
avaliar o paciente como um todo, onde ele vai realizar uma entrevista, vai realizar um exame clínico e vai chegar a um consenso. O que realmente está causando a redução da hemoglobina ou a redução do hematócrito. Além dessas reações adversas que eu acabei de abordar, o enalapril pode causar outras reações adversas a nível hematológico. Por exemplo, o enalapril pode vir causar neutropenia, que consiste na redução da contagem de neutrófilos no sangue. Se for grave nesse caso, ao aumento do risco e na gravidade também de infecção causada por bactérias e fungos. Mas neste caso em específico que estamos tratando sobre enalapril, vamos considerar que esta neutropenia consiste na reação adversa do enalapril no paciente, nesse caso. Então, se o paciente não tem nenhum tipo de infecção e faz uso do enalapril, nesse caso aí, se ele apresentar a neutropenia em consequência da reação adversa do enalapril. É importante também a gente estar abordando outro tipo de reação adversa do enalapril, que pode vir causar assim a hiponatremia, que é uma condição médica que ocorre quando a concentração de sódio no sangue é demasiadamente baixa em relação ao volume de água no organismo. Esta redução de concentração plasmática de sódio no organismo chega a valores muito baixos. Por exemplo, quando nós falamos que um paciente está apresentando uma hiponatremia, quer dizer que o sódio do organismo dele está com valores abaixo de 133 miliequivalentes por litro. Então, é considerado nesse caso que o paciente está apresentando uma hiponatremia. Só relembrando você, se você chegou até aqui nesse vídeo e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Não se esqueça, estamos deixando também nosso link de afiliado aqui na descrição desse vídeo. Voltando aqui para o nosso conteúdo, onde nós estamos abordando sobre as reações adversas hematológicas do enalapril, esse medicamento ele pode vir causar também no paciente a trombocitopenia. No caso da trombocitopenia, que consiste em um número reduzido de plaquetas no sangue, nesse caso, o que aumenta assim o risco de hemorragia. Além da trombocitopenia, o paciente ele pode vir a apresentar agranulocitose. No caso da agranulocitose, também chamada de agranulocitopenia, é um termo que designa certas alterações no sangue do paciente. Nesse caso aí, é uma condição aguda caracterizada pela falta ou uma redução acentuada de leucócito granulócito nesse caso. Então, a agranulocitose é chamada também de granulocitopenia. Então, ficou bem claro para vocês as principais reações adversas do enalapril que pode vir causar assim bastante alterações no sangue do paciente. Quanto às reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular, quando eu me refiro ao sistema cardiovascular, eu estou me referindo ao coração e ao sistema vascular do nosso organismo. Então essas reações vão acontecer a nível do coração e a nível do sistema vascular, tá certo? Por isso que eu falo sistema cardiovascular. Essas reações adversas do enalapril que eu estou falando agora, que pode vir a acontecer a nível desse sistema, ele pode ou não acontecer. Para você ter uma ideia, o enalapril ele é muito utilizado no Brasil e existe poucos relatos das reações adversas desse medicamento. Mas é importante assim você passar a conhecer mais sobre as reações adversas desse medicamento, porque durante o tratamento não é só o médico ou o enfermeiro que é responsável pelo seu tratamento, você mesmo é responsável também pelo seu próprio tratamento. Uma vez que você está utilizando esse medicamento e de repente começa a apresentar um desses sinais e sintomas que eu vou abordar aqui com vocês, você pode retornar a uma emergência, retornar a uma consulta médica e assim vão manusear e tratar essa reação adversa. Uma das reações adversas do enalapril é que o paciente ele pode vir a apresentar infarto do miocárdio. Pode acontecer, pode, mas em uma proporção muito pequena, tá certo? Então, o infarto do miocárdio é uma das reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular, sendo que o infarto do miocárdio é um ataque cardíaco e uma emergência médica. Isso que vocês têm que ter em mente, é uma emergência médica. Se começar a acelerar muito o coração, tá? Você tem que se dirigir a uma emergência. Geralmente ocorre quando o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo do coração ou acontece alguma obstrução parcial ou total no fluxo do coração. Sem assim sangue para os tecidos, que vai acontecer, sem sangue para o tecido, consequentemente,
não tem sangue para o tecido, não tem oxigênio e assim aquele tecido naquela localidade pode vir a morrer, tá certo? Então, só repetindo para vocês, sem sangue, o tecido perde oxigênio e morre nesse caso. Então, o infarto do miocárdio é uma das reações adversas a nível cardiovascular do enalapril. Outra reação adversa que pode vir a acontecer quando o paciente está fazendo uso do enalapril é que ele pode vir a apresentar o AVC, tá certo? No caso do AVC, acontece quando o vaso que irriga aquele local, que levam sangue para o cérebro, interrompe assim o seu fluxo para aquele local e, consequentemente, pode ser interrompido em consequência do rompimento de uma artéria local ali. Isso nós chamamos de AVC, que é acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, tá certo? Eu procurei saber esse tipo de argumento, porque o enalapril vai causar um AVC como consequência de uma reação adversa a esse medicamento. O argumento eu encontrei que possivelmente secundário à hipotensão excessiva que pode vir a acontecer em pacientes de alto risco. Por exemplo, um paciente de alto risco é um paciente que tem alguma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Nesse caso aí, acontece uma hipotensão excessiva em paciente de alto risco e, consequentemente, pode vir a apresentar o AVC. Então, esse foi um dos argumentos que eu encontrei na literatura para justificar esse tipo de reação adversa. Mas você, do outro lado da telinha, se você sabe alguma coisa a mais, você pode compartilhar aqui com a gente, fazer o seu comentário sobre esse tipo de reação adversa do enalapril. Outra reação adversa do enalapril é que o paciente ele pode vir a apresentar dor torácica e angina pectoris. Essa dor torácica ela acontece, é uma sensação assim de dor ou desconforto que é localizado na região anterior do tórax, onde o paciente começa a apresentar essas dores torácicas. Então, quando ele está fazendo uso do enalapril, é uma consequência das reações adversas do enalapril. O que você pode fazer nesse tipo de situação? Nesse tipo de situação, se você começou a utilizar o enalapril e você começa a apresentar esse tipo de reação adversa, se é possível, se você foi atendido pelo médico de um posto de saúde, de uma UBS, de uma USP e está no horário dele de atendimento, você pode retornar para a consulta médica, mas também você pode ir diretamente para a UPA e também para uma emergência e relatar que você está tomando esse medicamento. Assim vão manusear o mais rapidamente possível para controlar essa dor torácica, tá certo? Então eu acabei de falar para vocês 3 tipos de reações adversas do enalapril a nível cardiovascular que pode ou não acontecer. No caso, infarto do miocárdio, AVC e também dor torácica ou angina pectoris. É importante também a gente estar abordando aqui com vocês sobre o distúrbio do ritmo cardíaco, que é uma das reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular. Eu quero que você compreenda que as arritmias são alterações no ritmo cardíaco normal. Um batimento cardíaco gira em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, nesse caso em adultos, com variações nas suas situações de repouso e esforço, ou seja, em repouso pode ter uma frequência cardíaca dentro do parâmetro normal. A partir que você começa a praticar alguma atividade física, essa frequência ela fica acima de 100 batimentos por minuto, sendo que as alterações no funcionamento do coração podem fazer com que o coração bata em um ritmo acelerado, que nós chamamos de taquicardia, em um ritmo bastante lento, que nós chamamos de bradicardia. Assim você passa a compreender sobre o distúrbio do ritmo cardíaco que pode vir a acontecer se o paciente apresentar algum tipo de reação adversa ao enalapril, tá certo? Então fica bem claro o que é um distúrbio do ritmo cardíaco. Outro ponto fundamental que devemos estar abordando para vocês é que essas reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular se estende mais ainda, sendo que uma das reações adversas do enalapril que eu vou estar abordando agora com vocês é que o paciente ele pode vir a apresentar hipotensão. No caso da hipotensão, é um termo popular conhecido como pressão baixa, quando a medida da pressão arterial está abaixo de 9/6 ou 90/60 milímetros de mercúrio, tecnicamente. Então, o paciente está hipotenso quando tem uma pressão abaixo de 90/60 ou 9/6. Os valores de referência desejáveis estão ao redor de 120/80, que é chamado de 12/8, tá certo? Então,
Uma das reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular, que o paciente ele pode vir a apresentar hipotensão, ou seja, a pressão arterial desse paciente pode baixar muito, ficar abaixo dos valores normal, tá? Um valor normal de referência aqui, 120/80, chamado de 12/8, onde essa pressão, após ele tomar o enalapril, pode chegar a valores de 9/6, ou seja, valores abaixo de 9/6. Aí, nesse caso, o paciente vai estar apresentando o que a gente chama de hipotensão. É uma das reações adversas do enalapril? É uma das reações adversas. Além dessa reação adversa que pode vir a acontecer também, eu vou falar e abordar também outro tipo de reação adversa que acontece a nível do sistema cardiovascular. O enalapril ele pode vir causar também outro tipo de reação adversa, como no caso a hipotensão postural. No caso da hipotensão postural, é quando o paciente está numa posição sentada e levanta-se muito rápido. Quando ele levanta rápido, a pressão ela baixa um pouco e o paciente ele começa a apresentar um pouco de tontura, tá certo? Ele pode estar numa posição sentada, numa posição que de repente deitada, e vai sentar e sente essa tontura, tá certo? Apresenta essa vertigem. Então a gente chama isso daí de hipotensão ortostática também, que pode não ser causado por uma doença subjacente. Algumas causas comuns incluem, por exemplo, a desidratação, levantar-se muito rápido, como eu acabei de falar para vocês, e também efeito colateral de medicamento, como eu acabei de abordar com vocês. No caso desse tipo de hipotensão postural, em consequência de uma reação adversa do enalapril. Ou seja, se tiver uma hipotensão postural, se não estiver tomando enalapril, não é em consequência do medicamento, mas se estiver usando o enalapril, tem grande probabilidade dessa hipotensão postural ser causada por este medicamento. Além da hipotensão postural, outro tipo de reação adversa que o enalapril pode vir causar a nível do sistema cardiovascular é que o paciente ele pode vir apresentar síncope, tá certo? O que é síncope, enfermeiro? É a perda de consciência súbita e breve, com perda do tônus, principalmente do tônus muscular, seguido do restabelecimento rápido e espontâneo, tá certo? É aquele momento transitório rápido que perde a consciência e depois volta espontaneamente. Isso é síncope. É uma das reações adversas do enalapril a nível do sistema cardiovascular? Sim, é uma das reações adversas. Se acontecer nesse caso, só basta você proteger o paciente, manter ele deitado, levantar um pouco a perna dele ali por uns 5 minutinhos, tá? E proteger, deixar ele num ambiente confortável e, consequentemente, vai voltar, tá? Vai acontecer o restabelecimento da consciência dele e súbito e rápido, tá certo? É um período transitório muito rápido. Então, essas são as principais reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer a nível do sistema cardiovascular. Eu espero que vocês não fiquem com medo, tá? Essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês é para ajudar, pessoal. É ajudar e melhorar a condição de saúde de vocês. Uma vez que vocês têm informação suficiente sobre o medicamento que você está utilizando, assim você vai se proteger mais. Então, essas informações, pegue essas informações como se fosse algo de proteção para vocês, para a saúde e bem-estar de vocês. Todo medicamento ele tem um objetivo e o objetivo dele é fazer o bem para a população, é fazer o bem para vocês. Uma vez que, por exemplo, você está utilizando o enalapril e esse enalapril está ajudando a controlar a sua pressão, então é o bem que ele está trazendo ali para vocês, tá? Está lhe ajudando a controlar a controlar essa pressão, tá certo? Então o enalapril tem seu benefício. Então isso eu quero que vocês tenham consciência. Existem as reações adversas ao medicamento? Existe, mas também os benefícios são altos, são grandes, tá? Com relação a reações adversas desse medicamento. Quanto às reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer a nível hepático ou a nível do fígado, uma dessas reações adversas que pode acontecer é que o paciente pode vir a apresentar insuficiência hepática. Nesse caso, se o paciente apresentar insuficiência hepática, se ele estiver fazendo uso do enalapril e não tiver nenhuma doença subjacente ou secundária a isso daí, nesse caso pode ser qualificado aí que o paciente está apresentando uma reação adversa em consequência do uso do enalapril. Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma insuficiência hepática que o senhor está falando? No caso da insuficiência hepática, ocorre de maneira súbita. Quando ocorre de maneira súbita, nós chamamos que é uma insuficiência hepática aguda.
Essa insuficiência hepática também ela pode acontecer de uma maneira gradual, que nós chamamos que é uma insuficiência hepática crônica. As causas incluem assim reações principalmente a medicamentos, altas doses, por exemplo, de paracetamol. Uma das consequências também que pode vir causar aí uma insuficiência hepática é a hepatite, abuso de álcool e também esteatose hepática avançada. Então, a insuficiência hepática tem várias causas e uma delas é o medicamento. Nesse caso que nós estamos falando de insuficiência hepática em consequência do uso do enalapril. Além da insuficiência hepática como reação adversa a nível hepático do enalapril, esse medicamento pode vir causar também hepatite no paciente. Mas o que é hepatite, enfermeiro? No caso da hepatite, é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, bactérias e também pelo consumo excessivo de substâncias, como no caso certos tipos de medicamento, como a classe do medicamento que nós estamos falando aqui para vocês, como no caso o enalapril, que é o inibidor da ECA. Além dessas reações adversas que podem vir a acontecer no paciente pelo uso do enalapril, que pode vir causar reações adversas a nível do fígado do paciente, o paciente ele pode vir a apresentar também icterícia. No caso da icterícia, nesse caso, é uma situação bastante rara. É uma condição que se caracteriza principalmente pela coloração amarelada na pele, olhos de mucosa, devido ao excesso de bilirrubina no sangue. Outra reação adversa que o paciente pode vir a experimentar são distúrbios hidroeletrolíticos, onde o paciente pode vir a ter hipercalemia. E nesse caso são distúrbios renais que impedem que os rins excretem potássio o suficiente. O alto nível de potássio pode não ser causado por doença subjacente. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Algumas causas comuns da hipercalemia como no caso, inclui aí refeições ricas em potássio ou efeitos colaterais de medicamentos, como no caso nós estamos abordando aqui sobre o enalapril, as reações adversas do enalapril. Nesse caso nós estamos colocando como exemplo a hipercalemia que pode vir a acontecer em consequência do uso do enalapril. Além dessa reação adversa, como no caso distúrbio hidroeletrolítico, o paciente pode experimentar outros tipos de reações adversas, como no caso reações adversas a nível do músculo esquelético, onde o paciente pode vir a experimentar cãibra muscular, que são contrações rápidas, involuntárias de um ou mais músculos, que podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas são mais comuns, por exemplo, nas pernas, pés e nas mãos do paciente. Quanto às reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer a nível do sistema dermatológico ou a nível da pele do paciente, uma das reações adversas que vamos abordar agora é sobre o eritema multiforme, que pode ou não acontecer, como no caso, reação adversa do enalapril no paciente. No caso do eritema multiforme, é uma reação inflamatória que é caracterizada por lesões de pele em íris ou em alvo, ou seja, atinge os olhos do paciente e atinge também ou não a mucosa do paciente, sendo que o diagnóstico é totalmente clínico e as lesões elas vão regredir espontaneamente, mas com frequência elas retornam. Então, geralmente, esse tipo de lesão surge num período de 24 a 48 horas e dura em torno de 1 a 2 semanas. Então, essas são uma das reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer a nível da pele do paciente, que nós chamamos de eritema multiforme. Outro tipo de reação adversa que o enalapril pode vir causar a nível da pele do paciente é que o paciente pode vir a apresentar ou não, que nós chamamos de dermatite exfoliativa. Mas, enfermeiro, o que é uma dermatite exfoliativa? No caso da dermatite exfoliativa, é um distúrbio inflamatório da pele, caracterizado por eritema e descamação envolvendo a maior parte ou na totalidade da superfície cutânea, tá certo? Ou seja, a dermatite exfoliativa pode acontecer em apenas uma localidade, mas também pode se difundir para várias partes do corpo, ou seja, nas várias superfícies cutâneas do nosso corpo, tá certo? Pode atingir em uma totalidade, sendo que é uma doença bastante rara e com incidência de 1 a 71 pessoas numa proporção para cada 100 mil pacientes dermatológicos, nesse caso.
Então, nesse caso, nós estamos falando aqui sobre a dermatite esfoliativa como consequência de uma das reações adversas do enalapril que pode ou não acontecer. E vocês observaram muito bem que é uma proporção bastante baixa quando comparado com cada 100 mil habitantes. Quero deixar bem claro para vocês que essas reações adversas que estamos abordando do enalapril, que pode ou não acontecer a nível da pele do paciente, isso daqui é importante para a nível de conhecimento, porque o enalapril ele é muito utilizado no Brasil. Uma vez que ele é muito utilizado e a incidência de reações adversas do enalapril a nível dermatológico, ela é baixa, tá certo? Então, eu não quero dizer que se você está tomando enalapril, vai apresentar isso. Mas se você estiver tomando enalapril e identificar um desses tipos de situações que eu estou abordando aqui, é sinal que você tem que retornar para a consulta médica ou ir para uma emergência, porque para ser atendido e manusear esse tipo de reação adversa do enalapril a nível do sistema dermatológico. É importante também você, quando chegar no atendimento médico, falar e relatar que você está utilizando o enalapril ou fazendo tratamento com o enalapril. Sempre importante assim a gente estar esclarecendo sobre essas reações adversas do enalapril que pode ou não acontecer na pele do paciente. Outra reação adversa que pode vir a acontecer a nível da pele do paciente é que o paciente ele pode vir a apresentar ou não, que nós chamamos de síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica. Mas o que é isso, enfermeiro? Tanto uma quanto outra são muito parecidas às manifestações clínicas. Então, nesse caso, vai acontecer comumente esse tipo de reação, que é a síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica, comumente causada por medicamentos ou por infecção. Nesse caso aqui, nós estamos abordando que esse tipo de situação vai acontecer em consequência do uso de medicamento, nesse caso, o enalapril. Os sintomas são típicos de ambas as doenças, incluindo assim descamação de pele, febre, dores no corpo e também erupção vermelha, plana e bolhosas que podem vir a acontecer e feridas na membrana mucosa. Então, essas reações que podem vir a acontecer ou não no paciente que nós chamamos de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica pode acontecer em consequência de uma das reações adversas do enalapril a nível dermatológico. Observe muito bem que este vídeo aqui ele é um vídeo educativo. Estou trazendo as principais reações adversas do enalapril que pode ou não acontecer no paciente que está fazendo uso do enalapril para que ele possa reconhecer o que está acontecendo com ele quando ele está fazendo uso desse medicamento. E observe, essas informações elas são educativas e eu estou orientando você aqui. Se você apresentar um desses tipos de reações, vai para a emergência e você vai falar, eu estou fazendo uso do enalapril. Uma vez que você fala para o médico que está lhe atendendo que você está fazendo uso de X medicamento, fica fácil de identificar a causa do problema. Outra reação adversa do enalapril que pode vir a acontecer a nível da pele do paciente é que o paciente ele pode vir a apresentar diaforese, que é uma transpiração excessiva que o paciente experimenta em consequência da reação adversa do enalapril que pode acontecer a nível da pele. Além da diaforese, o paciente pode vir a apresentar como reação adversa desse medicamento pênfigo. O pênfigo é uma doença autoimune bolhosa, rara, grave e também não contagiosa, caracterizada pelo aparecimento de bolhas na pele e também na membrana mucosa. Atinge em torno de 0,5 a 3 pessoas a cada 100 mil habitantes. Observe muito bem, nesse caso, o pênfigo ele pode aparecer no paciente em consequência de uma reação adversa do enalapril a nível da pele ou a nível do sistema dermatológico. Então, eu acabei de abordar aqui com vocês as principais reações adversas do enalapril que pode ou não acontecer no paciente que está fazendo uso. E pode acontecer a nível do sistema dermatológico, a nível da pele. Uma vez que você reconheça esse tipo de reação adversa, fica fácil assim você retornar ao atendimento médico ou a uma emergência para você ser atendido. Respondendo os questionamentos que fizemos no início desse vídeo, as reações adversas do enalapril a nível do olho do paciente, ou seja, a nível oftalmológico do paciente, o paciente ele pode vir a apresentar visão turva nesse caso, que é uma situação bastante rara, mas é uma das reações adversas do enalapril. Além dessas reações adversas, o enalapril também pode causar reações adversas a nível otorrinolaringológico, ou seja,
pode causar reações adversas na garganta e também no ouvido e nessas cavidades orais aqui também, tá certo? Então o paciente pode vir a apresentar como reação adversa a nível otorrinolaringológico, nesse caso, ele pode vir a apresentar glossite, rinorreia, dor de garganta, rouquidão e também zumbido. No caso da glossite, que é uma inflamação ou uma infecção na língua do paciente, nesse caso, é considerada uma das reações adversas do enalapril a nível otorrinolaringológico. Outro tipo de reação adversa que pode vir a acontecer nessa região é que o paciente pode vir a apresentar rinorreia, que é no caso a mucosa fica muito inflamada nesse caso. A mucosa dessa região nasal fica muito inflamada, então o paciente ele começa a vir a apresentar rinorreia. Nesse caso, é uma das reações adversas do enalapril nessa região. Além dessas consequências das reações adversas que o paciente pode vir a apresentar em consequência do uso do enalapril, o paciente ele pode vir a apresentar também dor de garganta, aquele desconforto na garganta. Uma vez que ele apresenta esse desconforto na garganta e ele não está apresentando nenhum tipo de doença subjacente, só está fazendo apenas uso do enalapril, aí a gente pode identificar que é uma das reações adversas do enalapril. Além dessas reações, o paciente pode vir a apresentar também, no caso, a rouquidão, também chamado de disfonia, que é uma alteração da voz que pode afetar assim o timbre, o volume e também a tonalidade da voz. Então, a rouquidão é uma das reações adversas do enalapril a nível otorrinolaringológico. Além dessas reações, o paciente pode vir a apresentar zumbido no ouvido, que é uma situação bastante rara, tá certo? Essa é uma reação a nível do ouvido do paciente, que é um sintoma auditivo que ocorre quando uma pessoa percebe um som sem que haja uma fonte sonora externa nesse caso. Nesse caso, o paciente começa a apresentar aí zumbido no ouvido como uma das reações adversas do enalapril. Então, o zumbido é isso daí que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então, só resumindo aqui rápido para vocês, as reações adversas do enalapril a nível do olho pode ser visão turva, a nível otorrinolaringológico pode ser glossite, rinorreia, dor na garganta, rouquidão e também zumbido no ouvido. Quanto às reações adversas do enalapril a nível do sistema respiratório do paciente, o paciente pode vir a apresentar a nível do pulmão, infiltrados pulmonares, broncoespasmo e também dispneia e tosse. No caso do infiltrado pulmonar, que ocorre quando há uma substância mais densa, nesse caso, que o ar, nesse caso, permanece ali no parênquima pulmonar. No caso dos infiltrados que pode acontecer, infiltrados que pode ser difuso ou simétrico ou assimétrico. Então, uma das reações adversas do enalapril a nível do sistema pulmonar é que o paciente ele pode vir a apresentar infiltrados pulmonares. Além dessa reação adversa, o paciente pode vir a apresentar também broncoespasmo, que é uma redução do calibre dos brônquios que impede assim o ar de chegar adequadamente aos pulmões. No caso do broncoespasmo, há uma contração da musculatura lisa dos brônquios que provoca assim, dentre outros sintomas, como no caso a falta de ar. Então não se esqueça, o broncoespasmo é uma das reações adversas do enalapril quando o paciente está fazendo uso do enalapril nesse caso. Além dessas reações adversas, o paciente ele pode vir a apresentar dispneia, que é uma situação bastante rara que pode vir a acontecer, que é uma sensação de falta de ar ou dificuldade para respirar. Outra reação adversa a nível respiratório que muita gente busca e pergunta é que se o paciente pode vir a apresentar tosse quando ele faz uso do enalapril, pode sim. O paciente que está fazendo uso de enalapril que começa a apresentar tosse, nós podemos caracterizar aí que é uma das reações adversas do enalapril. Só deixando bem claro para vocês, muitos medicamentos que têm como mecanismo de ação o bloqueio da enzima conversora da angiotensina, chamado de ECA, causam a tosse no paciente, tá certo? Então, só deixando bem claro para vocês sobre essas reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer no organismo do paciente. Então, para você desfrutar desse medicamento, é importante também você conhecer sobre as reações adversas do enalapril. Uma vez que possa vir a acontecer, que são situações bastante raras que podem vir a acontecer, você pode identificar e pode ir de repente ao posto de saúde e manusear ou trocar o medicamento. Não se esqueça, não suspenda o medicamento por conta própria. Suspenda só o medicamento mediante a consulta médica, porque aí você pode vir a se prejudicar, porque o enalapril, ele controla a sua pressão. Você que está fazendo uso do enalapril, ele está controlando a sua pressão. Se você é hipertenso, para não deixar a sua pressão aumentar muito. Se você tirar esse medicamento, essa pressão pode aumentar e pode prejudicar a sua saúde, tá certo? Esse medicamento só pode ser suspenso mediante uma consulta médica, onde ele pode avaliar, reavaliar e trocar esse medicamento, tá certo?
Antes de começar a abordar aqui sobre enalapril, reações adversas a nível do sistema nervoso central, é importante deixar bem claro para vocês que todos os medicamentos apresentam reações adversas. Só que é importante sempre a gente estar estudando sobre eles para a gente reconhecer essas reações adversas o mais rapidamente possível e manusear de uma maneira correta ela, tá certo? Uma vez que você reconhece as reações adversas daquele medicamento, ajuda assim no tratamento do paciente e o próprio paciente que está assistindo esse vídeo, uma vez que ele reconheça essas reações adversas, ele pode comunicar ao seu médico ou profissional de saúde. Então, só para deixar bem claro para vocês que o enalapril é um medicamento muito utilizado no Brasil, tá? Então, popularmente, ele é muito conhecido. É um medicamento que tem poucas reações adversas relatadas. Então, mas é importante a gente conhecer cada vez mais sobre esse medicamento. Quanto o enalapril, reações adversas a nível do sistema nervoso central, esse medicamento ele pode vir causar no paciente, por exemplo, ele pode experimentar, como no caso, a anorexia, que é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu próprio corpo, o que se torna assim uma obsessão para o seu quanto ao seu peso mesmo e também aquilo que come também. No caso, o paciente que apresenta anorexia, que pode ser uma das reações adversas do enalapril, esse paciente começa a apresentar essa distorção, essa visão distorcida do seu próprio corpo. Além dessa reação adversa do enalapril que pode vir causar a nível do sistema nervoso central, esse medicamento pode vir causar também como reação adversa a depressão, que é uma doença psiquiátrica crônica recorrente que afeta principalmente o humor da pessoa, provocando assim no paciente tristeza profunda e também forte sentimento de desesperança, por exemplo, que eu posso falar aqui para vocês. Então é importante sempre a gente reconhecer essas reações adversas do enalapril. Além dessas reações, o paciente ele pode vir apresentar sonolência e insônia. Se você está fazendo uso do enalapril e começa a apresentar sonolência e insônia, é em consequência da reação adversa a esse medicamento. Além dessas reações adversas, o paciente ele pode vir apresentar nervosismo. É importante reconhecer essas reações adversas. No caso do nervosismo, que é um estado emocional de agitação e irritação, que pode ser causado por situações, por exemplo, cotidianas de estresse e também emocional. Mas nesse caso, o nervosismo aí em consequência de uma reação adversa do enalapril, tá certo? Então essas são as reações adversas do enalapril que pode vir a acontecer a nível do sistema nervoso central. Outra reação adversa que o paciente pode vir a apresentar do enalapril a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a experimentar parestesia, que é uma sensação de formigamento ou dormência, que acontece esse formigamento ou dormência a nível da mão, dos pés, das pernas e também do braço, além de outras partes do corpo que pode vir a apresentar formigamento ou dormência, como no caso, formigamento na boca e também nas orelhas. Além dessa reação adversa do enalapril que pode vir a acontecer, que eu acabei de falar para vocês, como no caso a parestesia, o paciente ele pode vir a apresentar também a vertigem, que é uma sensação repentina de movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores do corpo, normalmente causado por um movimento muito rápido da cabeça. Além dessas outras reações adversas do enalapril a nível do sistema nervoso central que eu acabei de falar para vocês, o paciente ele pode vir a apresentar também tontura, cefaleia, que nós chamamos de dor de cabeça, fadiga, que nós chamamos de cansaço, e também astenia, que é aquele cansaço extremo, tá certo? Então essas são as principais reações adversas do enalapril a nível do sistema nervoso central. Para você manter a sua saúde e bem-estar e desfrutar de todo o benefício do enalapril, é importante também você conhecer sobre as interações medicamentosas do enalapril, ou enalapril interação medicamentosa. Porque uma vez que você passa a conhecer as interações medicamentosas do enalapril, você começa a perceber que a interação do enalapril com alguns medicamentos pode potencializar esse medicamento, e a interação do enalapril com outros medicamentos pode assim diminuir o efeito do enalapril. Por exemplo, o enalapril, quando interage com anti-inflamatório não esteroide, nesse caso, pode vir a acontecer a neutralização da resposta
antipertensiva do enalapril. Observe só, uma vez que você está utilizando, tomando, sendo administrado em você o enalapril, se você for tomar um anti-inflamatório não esteroide, como no caso o diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, nesse caso, que são anti-inflamatórios não esteroide, pode vir a acontecer o quê? A neutralização da resposta antipertensiva do enalapril. Por quê? O enalapril, ele controla a pressão arterial quando ela está muito alta. Quando você toma o enalapril, essa pressão vai baixar mais um pouco, tá certo? Então, esse efeito antipertensivo do enalapril fica comprometido, uma vez que você está tomando enalapril e de repente for tomar algum medicamento anti-inflamatório não esteroide, como no caso, ibuprofeno e o diclofenaco, como eu dei como exemplo aqui para vocês. Além dessas interações de enalapril também, quando interage com álcool, no caso em dose alta, no caso do álcool, interage com outros antipertensivos, quando ele interage também com fenotiazidas, que são antipsicóticos, chamados de FTZ, e também quando interage com nitratos, que são vasodilatadores potentes, pode vir a acontecer hipotensão aditiva. Ou seja, se você está utilizando ou sendo administrado em você o enalapril, de repente você for tomar um desses medicamentos ou tomar álcool, nesse caso, pode vir a acontecer a hipotensão aditiva, ou seja, a pressão arterial pode baixar muito, ficar abaixo dos valores normais, ou seja, ficar abaixo de 90 por 60 ou 90 por 6. Além desse tipo de interação, o enalapril também, quando interage com alopurinol, que é usado para reduzir as concentrações séricas de urato e ácido úrico e prevenir também e reverter também o depósito dessa substância, pode vir a acontecer assim maior risco de reações de hipersensibilidade. Então você já sabe, se está tomando enalapril e de repente for tomar o alopurinol, pode vir a acontecer reações de hipersensibilidade, você pode vir a apresentar. Além desse tipo de interação, o enalapril também, quando interage com antiácidos, que são muito utilizados e popularmente é conhecido aí como hidróxido de alumínio, tá certo? Uma vez que interage antiácido com enalapril, pode vir a acontecer diminuição na absorção do enalapril, tá certo? Então fique muito atento se você está tomando o enalapril, de repente, para você não tomar um antiácido. Por quê? Se você tomar um antiácido como hidróxido de alumínio, vai diminuir a absorção do enalapril e, consequentemente, a sua pressão pode começar a aumentar, porque a eficiência, a eficácia do enalapril está comprometido nesse caso. Além dessas interações que eu acabei de falar para vocês, o enalapril, quando interage com capsaicina, nesse caso, que é o medicamento utilizado para o tratamento da dor associado a neuralgia pós-herpéticas, neuropatia diabética periférica, artrose e artrite reumatoide, pode vir a acontecer nesse caso possível aumento da incidência de tosse nesse caso. Se você está utilizando o enalapril, não utilizar a capsaicina, porque senão você pode vir a apresentar tosse, por causa que é um dos tipos de interações medicamentosas que foi identificado esse tipo de situação. Observe muito bem e preste atenção aqui para mim. No caso da interação do enalapril com ciclosporina, que é uma droga imunossupressora, no caso da interação do enalapril com diuréticos, poupadores de potássio, como no caso, eu dar como exemplo aqui a espironolactona, e a interação também com suplementos de potássio, nesse tipo de situação do enalapril, quando interage com esses medicamentos aí, ou grupo de medicamento, pode vir a acontecer possível hipercalemia. No caso da hipercalemia, quando o potássio no sangue estão excessivamente alto, ou seja, estão acima de 6 milimol por litro nesse caso. Então, muita atenção quanto a esse tipo de interação do enalapril com ciclosporina, diurético, poupador de potássio e também suplemento de potássio nesse caso. Pode vir a acontecer aí a hipercalemia. Além desse tipo de interação, quero que vocês prestem muito bem atenção também à interação do enalapril com a digoxina. No caso da digoxina, que é um grupo de medicamentos chamado de glicosídeos cardíacos, esse medicamento assim, ele aumenta a força da contração dos músculos cardíacos nesse caso. No caso da interação do enalapril com a digoxina, pode vir a acontecer o aumento no nível de possíveis riscos assim de toxicidade por essa droga nesse caso. Então, se o paciente está fazendo uso do enalapril e vai utilizar assim a digoxina, pode acontecer aí toxicidade causada pela digoxina, tá certo? Então, muito importante você ficar atento quanto a esse tipo de interação. É importante também a gente deixar bem claro a interação do enalapril com o lítio. No caso do lítio, que é indicado como adjuvante
aos antidepressivos na depressão recorrente grave. É usado como um estabilizador do humor no tratamento psiquiátrico no estado de mania e distúrbio de bipolar, nesse caso. Então, essa interação do enalapril com o lítio pode vir causar, assim, o aumento dos níveis séricos desse medicamento e possível maior risco, assim, de toxicidade causado por essa droga, como no caso o lítio. Então, uma vez que o paciente está fazendo o uso do enalapril e for utilizar o lítio ou for prescrito o lítio para ele tomar, nesse caso, lítio medicamento, então nesse caso pode vir causar o lítio, pode vir causar no organismo dessa pessoa a toxicidade. Então, você já fique atento quanto a esse tipo de interação medicamentosa. No caso da interação também do enalapril com diuréticos, vou citar aqui alguns dos diuréticos aqui, como a hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida. Todos esses são diuréticos. Então, uma vez que interage enalapril com diurético, pode vir a acontecer possível hipotensão excessiva, ou seja, a pressão do paciente pode vir baixar muito, uma pressão pode ficar abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio nesse caso. Além desse tipo de interação, é importante estar abordando também com vocês a interação do enalapril com a rifampicina. No caso da rifampicina, que é indicado para o tratamento de infecções causadas por micobactérias ou bactérias gram-negativas e gram-positivas, em especial o Mycobacterium tuberculose, nesse caso, então a interação do enalapril com a rifampicina pode ocorrer diminuição na eficácia do enalapril. Então, você já sabe, se o paciente faz tratamento com enalapril e for tomar a rifampicina, então a eficácia do enalapril, nesse caso, a eficiência do enalapril vai estar comprometida. Ou seja, se o paciente é hipertenso, está tomando enalapril para controlar essa pressão, nesse caso, essa pressão ela pode vir começar a aumentar ao longo da semana, ao longo dos dias, tá certo? Porque a eficácia do enalapril, nesse caso, que é um antihipertensivo, é um medicamento utilizado para controlar a pressão, está comprometido nesse caso. Então, muito importante tu saber a interação dos medicamentos. Uma vez que você passa a conhecer essas interações do medicamento, você pode desfrutar do benefício do enalapril. Assim você vai desfrutar além dos benefícios e também da sua saúde e bem-estar, tá certo? Então, se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de informação e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar algo de novo. Não se esqueça, pessoal, estou deixando o link da nossa loja aqui embaixo e o link de venda também. Se você se interessar por algum dos nossos produtos, vai lá, dê um clique, assim você pode estar ajudando esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.